Gostarias de ser normal? O que faríamos se houvesse uma forma de sermos normais? Bem, aposto que as pessoas à nossa volta, os nossos pais e professores, ficariam extasiados de felicidade e diriam: Aleluia! Vamos transformá-los em pessoas normais de imediato. E durante muito tempo também eu desejei intensamente ser normal. Viver com necessidades especiais é uma situação tão deprimente e implacável que eu costumava pensar que a melhor coisa seria poder viver a minha vida como uma pessoa normal. Todavia, agora, mesmo que descobrissem uma cura para o autismo, provavelmente eu escolheria permanecer assim. Por que é que eu comecei a pensar desta forma? Para resumir, aprendi que todos os seres humanos, com ou sem deficiências, precisam de se esforçar para darem o seu melhor. E quando nos esforçamos para chegar à felicidade, acabamos por a alcançar. Para nós, na verdade, ter autismo é normal. Por isso não estamos muito certos do significado do vosso normal. Mas desde que possamos aprender a amar-nos, não estou certo que seja assim tão importante se somos normais ou autistas. O autor é Naoki. Naoki é autista profundo e não consegue comunicar com o mundo exterior. E escreveu este livro quando tinha apenas 13 anos. O livro tem por nome O que me faz saltar. Naoki recorreu a uma grade alfabética que foi desenvolvida para lhe permitir construir meticulosamente palavras, frases e pensamentos. E chegamos assim ao terceiro episódio da série As Cicatrizes do Autismo. Hoje vamos até ao Bom Barral, ao grupamento de escolas Fernão Pó, conhecer Ana Meniz, professora de Educação Especial. Ana Meniz ganhou no ano 2023 o conceituado prémio Global Prize Teacher, que reconhece o trabalho dos professores que marcam a vida dos seus alunos. O meu nome é Filipa Ferreira e este é o vosso Mundo Junto à Vista. Vamos então para o terceiro episódio da série As Cicatrizes do Autismo. Beijinhos e até já. Mundo junto à vista, horizonte infinito, corações pulsando no ritmo mais bonito. Relativamente ao prémio, não é? Como a Filipa me estava a dizer, e foi muito engraçado, porque não fui eu que concorri. Portanto, não fui eu que concorri. Não sabia. Pois não, foi uma colega de outra área disciplinar que já tinha trabalhado comigo no Cadaval e que me dizia lá, quando eu estava lá no Cadaval, quando houver um prémio para professores, eu vou-te nomear. E eu disse, com certeza, com uma passadeira vermelha, entrar, aquelas brincadeiras que a gente diz. Passou-se anos, muitos anos. E agora trabalho com ela e ela liga-me um dia, agora trabalho com ela cá, e ela liga-me um dia e disse-me, tu conheces o Global Teacher Prize? Mas ligou-me não, tínhamos o trabalho, olha, eu acho que estávamos com este projeto do Barro, tenho a impressão. Pronto, estávamos com um projeto e estávamos em trabalho. Era um telefonema. Sim. E depois, olha, tu ouviste falar do Global Teacher? Sim. Trabalho, telefonema, ela desligou, eu sou um bocadinho ruminante e pensei, Global Teacher Prize, olha, se calhar ganhou algum colega daqui perto. Cusca, todos nós temos um bocadinho, liguei para ela, olha, quem é que ganhou? Não ganhei ninguém, nomeei-te. Olha, está bem, agora deu-te para isto. Olha, não acreditei, desliguei o telefone sem acreditar. Até que recebi uma chamada do Global Teacher Prize, portanto isto é uma associação mundial, espalhada por 144 países, não estou em erro, e Portugal há alguns anos também tem. Portanto, isto é o que eles chamam do Prémio da Educação. Dos professores. Dos professores desde o pré-escolar até o 12º ano, que é a escolaridade obrigatória, não é? Portanto, e no concurso entram estes professores todos. Pronto, ela, quando me dizem se a professora quer continuar, disse, afinal ela está a abordar. Foi aí que me caiu a ficha, que até lá eu disse, pronto, está-me a dar baile. E ela é assim brincalhona, eu também, pronto. E eu até disse, olha, então eu vou falar com a minha família e depois respondo. E depois disse, não tenho jeito para isso, mas o que é que eu faço diferente? Toda a vida fiz isto. E então a minha filha disse-me assim, mãe, tu para ti sempre fizeste, não achas diferente, mas se há colegas que dizem que até estão na educação especial porque tu as inspiraste. Porque muito aprenderam contigo, pronto, que às vezes encontramos e ela vai ouvindo, não é? Já é uma mulher, ela vai percebendo. Porque o que aprenderam contigo. Se há uma colega que te nomeou porque acha que tu fazes um trabalho diferente, o que é que tu tens a perder? Olha, pois se calhar não tenho a perder nada. Está bem, pronto.
então lá veio, temos que realmente preencher uma série de cursos, das coisas. Eu fui revisitar coisas que eu não sabia que tinha feito já, porque já são muito, inclusivamente em 1999, eu em parceria com mais 2 colegas, promovemos um projeto que se chama aquilo que agora o Estado está, o mesmo nome, Ler, Lazer e Aprender, era o nome que nós tínhamos, portanto se nós tivéssemos registado agora estava rica, o projeto era meu, em 99, em que os meninos tinham que ler pelo prazer de ler. Não é para saber a personagem principal, não é para saber se fala da primavera ou da vaca. Pela obrigação. É ler pelo prazer. Nós primeiro temos que pôr os nossos alunos a ler pelo prazer e depois então é que temos que ir para a nossa vidinha, não é? Das gramáticas e dessas coisas. Eu fui dar com uma fotografia no meu primeiro ano, em 1985-86, na Azambuja, numa escolinha da Azambuja, a fazer uma horta pedagógica com os meninos. Estou lá e uma menina com 22 anos, não é? Parece também uma daquelas, como vê a minha altura é esta, a fazer uma horta com uma enxada. Portanto, nada daquilo que eu faço que as pessoas pois agora está a fazer. Eu sempre fiz isto. Claro que agora a gente faz com um bocadinho mais de saber científico, coisa que na altura eu não tinha. Tenho 30 e tal anos de serviço, como disse, mas tenho inseguranças diárias. E eu acho que é a insegurança também que nos faz melhorar. Pois é sinal de inteligência. E é esta coisa, isto não pode, o problema não é do menino. E hoje em dia na escola, quando as crianças às vezes não aprendem, é logo focalizado. Eu não estou a dizer que o professor não saiba. A forma como ele está a explicar aquela matéria é que não é adequada para aquele menino. Ou seja, aquele menino até faz. Então eu se calhar tenho que dar ali um jeitito para ver se aquele miúdo que até nem tem nenhum comprometimento, mas a forma como eu não dou aqui digo, ela faz, ele não. Eu tenho que arranjar aqui outra coisa porque isto não funciona. Mas sempre fiz isto, ou seja, não é uma coisa de agora. Pronto, e depois fiquei muito orgulhosa. Muito, muito orgulhosa no sentido de educação especial, em que eu tenho lutado muito. Eu chegava às salas em que os meninos estavam virados para a frente, estavam virados de costas. Eu chegava lá, virava-os para a frente, não é? Porque eu nem sempre trabalhei em unidades. Aliás, as unidades são uma coisa recente. Eu chegava a ter 10, 15 escolas, 20 e 30 alunos, a dar ali pelas várias aldeias. Também trabalhei no Painho. Tive um primeiro ano no Painho, que eu adorei. E gostava muito de voltar a ver os meus alunos desse ano. Foi um ano muito bonito. Em que ano foi? Olha, foi no ano de... Olha, eu casei em 89. Eu acho que foi em 88, para aí. Eu estava lá com a professora Maria Nunes, que tinha um café, e já não me lembro nomes das outras colegas, mas sei que foi um ano maravilhoso, porque foi o meu segundo ano. Era uma menina, não é? E adorei, e eram meninos de primeiro ano. Pode ser que apareça... Alguém que conheça, não é? Claro. Que me lembra. Portanto, eu não era Ana Muniz, ainda não era casada, eu seria Ana Feliciana, Ana Santos, trabalhava no Cadaval. Foi o ano que estive lá e era muito amiga da Dona Maria Nunes, porque eu era uma menina e ela tinha um filho da minha idade. Portanto, e nunca tinha tido uma menina, portanto, eu fiz naquele ano ela sentir-se o que é ter uma menina. Portanto, eu estava a casar, havia aquelas coisas do enxoval, ela dizia... Havia lá uma senhora que vendia coisas, não venda, que eu vou mostrar à minha menina. Está a ver? Houve muito aquela empatia, foi. Eu acho que também, como eu sou muito espontânea, eu vou criando também essas, ou seja, estas reciprocidades nas pessoas que são recíprocas neste mesmo sentimento, não é? Há outras que eu não crio isso. Pois é, mas isso o problema não é meu, eu não vou mudar. Eu sinto-me muito bem assim. Portanto, eu sou professora de Educação Especial e o meu trabalho, primeiro que nada, é garantir que todos os alunos com algum comprometimento tenham as mesmas oportunidades que os seus colegas, não é? Nós falamos hoje muito da escola inclusiva, da inclusão, mas a inclusão não é só que os meninos entrem na escola, é que eles entrem, mas que depois tenham as condições para poderem ficar com dignidade e com atividades de acordo com as suas incapacidades. Portanto, resumidamente é isto, é uma luta diária, mas é uma luta com muita paixão, com muita assertividade, e tento que eles se sintam, primeiramente que sejam crianças e jovens, que agora já tenho aqui, já são jovens, apesar de eles ainda às vezes ver como meninos, são os meus meninos, não é pejorativo, é mesmo porque é do coração, que eles se sintam bem a vir à escola e bem felizes. Depois que tenham autonomia,
para estar aqui, para poderem ir ao refeitório sozinhos, à casa de banho, que eles conseguem, e que depois as aprendizagens são de acordo com o nível de proficiência de cada um. E quando eles atingem já esta idade já de uma adolescência e agora quase alguns a finalizar a escolaridade obrigatória, prepará-los para e agora. Portanto, eles têm que ser, muitos deles têm capacidade para fazer alguma coisa, trabalho autónomo, um trabalho protegido, e é isso que a minha luta também. A sociedade ainda está também a apropriar-se destes cidadãos que têm algum comprometimento, sim, mas que são válidos. Porque um dos meus lemas, e é isso que me leva há muito tempo, é que todos nós aprendemos. E é isso que eu faço, que todos aprendam, de acordo com aquilo que conseguem aprender. Quais são as maiores preocupações dos pais que vêm ter consigo? É assim, as maiores preocupações dos pais, pronto, cada caso é um caso, como cada aluno é um aluno, como cada pessoa é uma pessoa, não é? E a preocupação dos pais é que eles estejam bem, é que eles não sejam magoados pelos pares, que não sejam discriminados pelos pares, que os professores permitam que eles vão à sala de aula, que os acolham e que os tratem como outros alunos, com equidade, ou seja, de acordo com aquilo que eles necessitam, não é? E eu acho que tenho tido uma boa relação com os pais, tenho por eles um carinho muito grande e uma preocupação muito grande num código deontológico de respeitar a sua família, e cada família tem as suas capacidades, a sua maneira de ser, de estar, de ensinar os seus filhos, mas portanto, eu agora neste agrupamento é o 8º ano que estou, há muitos meninos que estão comigo há 8 anos, portanto, e temos sido sempre trabalhar equipa. Portanto, se há alguma coisa que eles não veem bem, os pais dizem-me. Se há alguma coisa que eu não sinto que esteja bem, e sinto isso, alegra-me muito bem. Eu acho que os pais têm muita confiança em mim, sentem-se seguros, porque eu os trato como profissional, mas com muita afetividade também. Eu sou muito de afetos, pronto, também sou. Eu acho que é isso mesmo, eles têm essa preocupação, muitos deles têm a preocupação e depois da escola, o que é que vai ser do meu filho, mas muitos também têm consciência das limitações dos seus filhos, não é? E então o que é que eles querem? Que eles sejam felizes. Não é? Qualquer pai o que é primeiro? A minha filha, a primeira coisa que eu quero é que ela seja feliz. Depois as coisas, tenha saúde e seja feliz. O resto, o mundo vai dando. E os pais deles, ou seja, a preocupação deles muito é como outro pai qualquer. Porque eles são meninos. E são filhos como outros filhos que não tenham qualquer dificuldade, e muitos destes pais têm outros filhos, não é? Portanto, o que eles querem? Que os seus filhos estejam bem, que sejam felizes. Não têm capacidades académicas, mas poderão ter outras capacidades. Poderão fazer outra coisa, portanto, se forem felizes, terem saúde, eu acho que é aquilo que qualquer pai ambiciona, não é? Claro que a preocupação de muitos destes pais é e depois, quando eu não estiver. Ainda há pouco falava com uma mãe que me dizia, pronto, ela tem 2 filhas, e que me dizia, se acontecer alguma coisa aos pais, portanto, o vosso irmão é vosso irmão, portanto, ficam vocês aqui nesta retaguarda. Pronto, é muito isso, enquanto que nós temos os nossos e depois quando eles crescem, nós parece que sossegamos um bocadinho, estes ficam sempre crianças toda a vida na preocupação dos pais, não é? Se eu faltar, porque eles não são autónomos, não têm defesas, são muito ingênuos, e ingênuos no sentido de serem muito naivos, são puros. E facilmente a sociedade também se aproveita, não é? E o que eu tento fazer é que eles não estejam fechados, que eles vivam, que tenham as mesmas experiências, daí nós temos atividades com outras escolas, fazemos canoagem, agora fazemos a hipoterapia, que não era possível porque não havia dinheiro. E este ano gostaria também de, como já tenho aqui adolescentes, de fazer surf adaptado. Portanto, com o prémio que ganhei, estou a canalizar para que eles tenham melhores condições. Só que é uma coisa muito importante, e nós temos esta luta agora com os pais, eu com os pais e os pais, é garantir-lhes um espaço digno, em que eles possam treinar aquilo que poderão fazer na sociedade.
Assim como a Filipa, não é? Treinava os seus meninos para matemática, outros professores treinam para português, se os pôr no mercado de trabalho, mas ele não sabe nada de matemática. Portanto, teve de treinar a matemática, se quiser ir português. Portanto, se eu quiser que estes meninos façam alguma coisa, imaginando, sei lá, têm alguma apetência até para trabalhar com computadores, eu tenho de trabalhar então a parte dos computadores com eles, para eles depois fazerem, uma vez que se calhar a sua grafia não dá, mas se calhar são capazes de, porque eles fazem coisas que até a mim me surpreendem. Olha, alguns de computadores então é muito fácil. E imagino que eu tenho algum menino que eu se calhar, como é muito rotineiro, poderei pôr numa lavandaria, atrás de um balcão em ajuda, num refeitório. Eu tenho que treinar isto aqui. E a escola ainda não está preparada para isso. Ou seja, nós temos os profissionais, que já fazemos isso, mas são os profissionais sem comprometimento. Para estes meninos que atingem a idade dos profissionais, não temos essa. E o que eu gostaria de implementar aqui, e também já tenho divulgado noutras escolas, e há outros agrupamentos que já o estão a fazer, é criar uma sala, um open space, onde eu posso treinar estas competências do dia-a-dia. Saberem arranjar a sua roupa, como é que se dobra, se é algodão, se não é algodão, o que é que eu hei de vestir aqui, até fica bem, não fica bem, é inverno, é verão, mas isto tem que ser tudo trabalhado. Enquanto que nós, a Filipa com certeza que aprendeu isso porque viu fazer, e aprendemos com os nossos colegas, com os nossos pares, gente, estes meninos tudo tem que ser trabalhado. Aquilo que parece que não, tudo é trabalhado. E quando há um comprometimento, uma comorbilidade do autismo com outras coisas, às vezes até problemas cognitivos, portanto, tem que ser tudo muito repetido, muito trabalhado, e eles precisam de pôr as mãos na massa. Eu não posso dizer, olha, a máquina de lavar carrega-se aqui, põe-se um botão ali. Não pode, isso não existe. A culinária, quando eu estive no centro escolar há alguns anos, pois agora é que estou aqui, porque eles foram crescendo, não é? Eu acompanhei-os, e eu trabalhei onde eles ganharam maior autonomia a nível da leitura, da escrita, da motricidade, foi através da culinária. Porque eu fazia a receita, pronto, são 3 copos, não é? Eu ponho 3 desenhos de copos, 3 copos, e o açúcar. Eles liam a receita com as imagens, eu projetava na parede e depois íamos fazendo. Portanto, o partir o ovo ajuda na motricidade, o mexer, o amassar, e fazíamos isso semanalmente. Aqui, como está a ver. Pois é muito pequenino. É muito pequenino. Daí que a minha luta agora é dar-lhes estas competências que são basilares para a vida deles. Eu já não tenho 7, nem 10. Eu tenho aqui meninos com 18 anos. Ainda não estou no 12º. E depois, onde é que eu os posso pôr? E é essa a minha luta e a minha preocupação. E eu acho que depois será a preocupação também mais dos pais. Eu acho que a preocupação vai começar a ser um bocadinho mais assertiva e mais angustiante quando a meta fica mais próxima de saída da escola. E agora? Nós não temos saídas. Os centros de educação especial têm algumas coisas, mas eu acho que há meninos aqui que não é para ir para o centro. Não é para ir para os CACICs, que agora são centros de capacitação, são para ir para a sociedade. Eu quero pôr os meus meninos como cidadãos, respeitados, respeitadores, e que eu acho que toda a gente gosta de fazer coisas, de sentir útil. Eles sentem quando fazem uma coisa bem, quando conseguem atingir uma coisa. O brilho que eu vejo nos olhos deles, eu acho que é isso que me alimenta no dia-a-dia. Eles próprios a superarem as suas próprias dificuldades, aquilo é tão bonito de ver. Aquilo que para nós às vezes é tão pequenino, por exemplo, olha, isto da hipoterapia, a alegria que eu vejo, porque pronto, eles vão para a hipoterapia e vão brincar, é para os cavalos, mas eu trabalho a língua portuguesa à mesma, sem eles saberem. Trabalho a matemática, trabalho a motricidade, trabalho tudo. Só que vamos para os cavalos, não vamos trabalhar na escola, não é? Portanto, não estamos a trabalhar. E vamos ao campo, puxamos coisas, damos ciências, vimos o estado do tempo, fazemos imensas coisas. Aliás, eles não vão só andar, eles têm que limpar as boxes, eles têm que dar comida aos cavalos, portanto temos que ver que comida é que eles comem, depois a partir daquela comida, a cor da comida, quantas é que eles comeram, então depois eu vou trabalhando isto cá. Mas é uma coisa real, eles mexeram, eles viram que deram 2 cenouras, então se uma deu 2, o outro deu 3, então quantas cenouras é que os cavalos comeram? Quantos cavalos é que eram? Que cor é que eles têm? Como é que se chamavam? Tu andaste em...
Está a ver? E tudo isto depois fomenta, porque muitos deles têm o comprometimento da fala, têm muito também o falar muito para eles e não direcionarem o olhar, e a hipoterapia faz-nos andar assim. É impressionante. A postura corporal. Exatamente, a autoestima. E eles, por exemplo, tenho meninos que falam assim, às vezes na brincadeira, dizem: eu já sou velhota, eu não me consigo deitar debaixo da mesa, então tu estás a falar para mim para debaixo da mesa. E lá é vê-los, e eu falo, e eles, está a ver, é lindo, é muito bonito, eu emociono-me ainda muito. E eu, com estas conquistas deles, eu fico muito, vamos iniciar agora no dia, às quintas-feiras quinzenalmente, é na Valcanada, no centro R.A. Orços. O Ruben é fantástico, é uma pessoa fantástica, que tem um carinho muito grande por estes meninos. Isso depois também faz toda a diferença. Pois é. E isto é uma coisa que é inata. Ou Tem seja, empatia. tem. Isto não se aprende ou se não se tem. É mesmo uma sensibilidade que vem de dentro, que tem um carinho muito grande, eles adoram-no. Adoram o Ruben. E pronto, e já foi hoje o papelinho para casa. Vamos iniciar na quinta-feira. O Ruben é aquele moço que está ali. O Ruben é este, sim senhora, é o Ruben, que é do R.A. Orços. Este é um menino que nós não frequenta muito aqui, porque ainda está em situação que consegue estar, que é anda em cadeirinha de rodas, mas também faz equitação. Está a ver como a postura? Pois é. Este rapaz que não fala comigo. Não fala? Não, porque só fala aquilo que ele quer, quando ele quer, mas ali ele gosta. Ele é autista, sim. Sabe falar, mas só fala para aquilo que ele quer, o que lhe interessa. Tenho aqui as meninas ainda que não. Este é o Rodrigo, portanto é um menino com muito comprometimento, é um não verbal, mas que os cavalos para ele é o máximo, se ele pudesse. E isto até pode ser uma forma de alguns miúdos poderem ter um trabalho como ajudantes num sítio onde eles sejam bons, está a ver? Porque eles limpam os boxes, eles têm que pôr unto, estou a aprender também, aprendo muitas coisas, unto nos cascos, e estão ali, temos fotografias delas lindas a pintarem, a escovar os cavalos, está a ver? Há todo este trabalhinho que é feito e que pronto, este ano quero pôr isto mais profissional e agora vou combinar, olha, estou a dizer em primeira mão, mas o Ruben não vai importar porque eu vou falar com o Ruben e vou adquirir umas camisolinhas que é para eles quando forem ao dia de cavalos, é dia de levarem aquela camisola que é da equitação, sim, não é? Para irem para lá. Espetáculo. Quero porque assim deram dinheiro, não é? Por causa do prémio, e é isso que eu vou tentando fazê-los felizes. Ou seja, eles estão a aprender imensas coisas, mas eles acham que não estão a aprender. É dia de cavalinhos. E é muito engraçado. E é muito giro esta sensação. Eu concorri com uma colega bibliotecária há 2 anos, sim, para um projeto em que da educação especial e ganhámos 2 escolas no país e nós ganhámos 3.000 euros. Então o que é que fizemos? Fizemos um projeto sobre, ou seja, ligar a leitura, a escrita com as manualidades, porque muitos destes, e então o que é que fizemos? Fizemos um ateliê, quer dizer, umas atividades de robótica em que tínhamos um aluno numa turma e era muito engraçado porque esse menino é que convidava a turma, não era, porque eles geralmente são convidados por aquilo que eles, ou seja, a turma faz uma coisa e eles vão à mercê, ali ao contrário, era um projeto deles e eles convidavam a turma onde estavam inseridos para participar. E foi louvável, nós fizemos numa turma robótica e na outra turma fizemos barro. E então contratámos uma ceramista, até temos ali a foto, com um dos meninos a fazer, e trabalhámos o bordal de pinheiro. Depois culminou, portanto fizemos uma exposição no final do ano com as peças do bordal, trouxemos as peças, fizemos as pecinhas todas, com as técnicas, portanto era às segundas-feiras, e depois terminou com uma visita de estudo ao bordal. E os miúdos, sem comprometimento, era o dia mais feliz que eles tinham, era quando vinham trabalhar o barro à segunda-feira. Meninos de nota 5. Portanto, a inclusão passa por aí. E eles eram só mais uns. Pronto, não é? Estavam com os seus pares
estavam lá a trabalhar nas suas coisinhas. Depois o outro menino estava na robótica, os outros todos daqui que frequentam esta valência de ensino estruturado iam também, não é? Mas tivemos robótica. No ano seguinte, que culminou o ano passado, fizemos-lo no primeiro ciclo com a escrita criativa, a posição da voz, mais para aqueles meninos com dificuldades na fala, nas dislexias da vida, mas também são eles que escolhem a turma, ou seja, que é a turma deles, não é? Depois levam-los também aqueles colegas que precisam, e foi muito bonito, muito bonito. Foi um projeto também que é bonito, e a inclusão passa por aí, passa por querer e passa por acreditar. Pois é. Acha que a sociedade não acredita na inclusão? Na palavra inclusão acreditam. O que ela quer dizer, ou o que ela supostamente implica, é que eles não é? Agora toda a gente é inclusiva, e depois vê-se pelos telejornais que não são inclusivos em nada, não é? Exato. Na raça, do género, nas deficiências, nos comprometimentos não são inclusivos, e nós vemos isso, não é? Até mesmo nas relações. Não suporta o que é diferente. Porque eu acho que temos que cada vez mais fazer com que os miúdos, logo desde pequeninos, convivam com outros que são diferentes, porque quando nós convivemos com os outros, aceitamos as diferenças deles, e depois, quando somos um pouquinho mais crescidos, eles compreendem as suas limitações. Eu acho que isso depois aceitaria até a compreender melhor aqueles distúrbios de juventude, aquelas anorexias, porque se eu aceito e respeito aquele comprometimento do meu colega, então eu também tenho as minhas fraquezas, porque toda a gente tem fraquezas, eu tenho imensas dificuldades em muita coisa. A Filipa com certeza que também tem, todos temos. Eu até acho que o diferente, todos somos diferentes e todos somos especiais. Não é aquela palavra diferente e especial, não gosto. E a palavra normal também não gosto. Ninguém é normal, não é? Ninguém é normal. Normal é uma chatice. É. Olha, a água normal nem dá sabor, não é? Pronto, não dá. É mesmo isso. Portanto, somos, e o que eu tento também respeitar, mas isso eu faço a todos, é que atrás de um aluno tem um nome, tem uma família e tem uma história. E é esta visão holística do aluno e da pessoa que eu tento fazer. Portanto, é o Miguel, é o Guilherme, é a Leonor, é a Rita, não é a menina que tem a trissomia, não é o autista, não é o que tem o déficit de atenção, não, é o Pedro, é o João. Isto é muito importante. E depois é assim, eu sei e eu compreendo que os professores têm turmas enormes. Portanto, eu tenho aqui uma menina que tem uma raríssima e está numa turma com 29 alunos, porque como elas não são crianças que sejam redutores de turma, porque não passam mais de 60% em aula, então não reduzem turma, porque as turmas reduzidas vão até 20%. Logo aí a inclusão, está a ver, não funciona. E depois eu percebo os professores, por mais carinho que queiram fazer, é impossível numa turma de 29 eu ter espaço para poder dar uma atenção àquela menina, para ela se sentir também incluída naquele grupo, não é? Fazer parte, ser mais uma. Portanto, eu acho que logo nas esferas que gerem isto tudo, não é? Parece o outro que é os donos disto tudo, mas é quase, tem que dar recursos à escola. E eu percebo os colegas quando dizem, mas eu não consigo, acredito. E eu percebo-os. Mas estes meninos têm todo o direito de estar como aquele que tem nota 20. E às vezes aquele nota 20 pode não ser um bom cidadão. Aí é que está. Eu sabe que eu sou um bocadinho contra os quadros de honras e essas coisas assim. Eu acho que temos que elogiar quem trabalha. Mas às vezes aquele aluno de 20, aquilo até tem ele nasceu com aquela capacidade. É um mau aluno, é um mau filho, é um mau colega, será um mau cidadão. Portanto, de certeza que poderá ser um mau médico. É aquele que entra num desafio de futebol e uma pessoa para operar, ele vai para o desafio de futebol. E nós temos tantos casos assim. Tantos. E bem perto de nós. E eu acho que é isso que a sociedade tem que ver. Eu acho que a escola é um espaço, não é, do conhecimento, mas é um espaço de formação. E a formação da cidadania, do valor e do respeito tem que estar muito presentes. Eu acho que nós temos que preparar os nossos jovens muito mais para a sociedade.
eu fico comprometida, digamos assim, quando naquelas entrevistas que dão aos jovens universitários, eles não sabem como é que se chama o presidente A da capital do República, país. o capital do país. Então andamos a fazer o quê? Mas é. Não é? O que é que interessa? E Sabem a tiveram- raiz quadrada, mas e- não sabem onde é que vivem, o que é que... E tiveram média para entrar na universidade. É isso que me assusta. Também a mim. Portanto, isto são cidadãos, empreendedores, aquele que vê alguém, não é? E agora temos muito nisto, não é? Vemos uma pessoa a agonizar, um acidente, o que é que nós fazemos? Vamos correr para, ou telefonamos para o 112? Não. Ficamos a rir, a comentar e a filmar. Isto a mim É assustador. é assustador. É É. assustador. É muito Eu assustador. sou apologista dos telemóveis na escola não existirem. Porque é assim, eu sei que os meninos em casa, mas pelo menos aqui, o telemóvel como recurso de trabalho. E depois aí, mas eles não respeitam. Eles têm que respeitar a família. Eu também sou mãe. E eu não precisava que o professor me desse a regra. A regra era dada para mim. Portanto, se eu dissesse, tu só usas o telemóvel na sala, ai dela se não fizesse isso. Era comigo que ela tinha que haver. Agora não, portanto, tudo é culpa da escola, tudo é culpa... E acho que há uma falta de responsabilização parental. Portanto, os filhos não mandam. Os filhos precisam de alguém que mande. Eles precisam de ordem, precisam de orientação. De regras. De regras. As crianças precisam de regras. Claro que não é aquela regra. É assim e pronto. Não, olha, é assim porque tem que ser. Explicar. Mas eles precisam de regras. E os miúdos criados muitas vezes como mini ditadores, ou seja, são eles que mandam em casa, e nós temos muitos casos assim, em pequenos, desde do jardim de infância. Como é que aqueles pais vão conseguir incutir regras quando ele entrar na adolescência, que são bombardeados por estímulos que eles têm que saber o que é bom e o que é mau, não é? E eles muitas vezes não estão preparados para isso. Por isso é que nós temos os casos de assédio sexual mesmo na escola, entre alunos, porque eles veem coisas que não percebem. Porque é que nós temos a violência no namoro quando é que toda a gente está letrada? Porque eles começam a ver as coisas muito cedo e não percebem. Ou seja, têm uma ideia que não tem essa preparação. Portanto, se o pai não pode permitir, os pais, que as crianças tenham uma televisão no quarto e vejam às horas que querem. O telemóvel, mas ele é viciado. E eu pergunto, ok, e é ele que o paga? Não, sou eu. Não é? Imagina, tenho uma filha que é cílica e não pode. Mas ela come, mas a senhora, então deixa de comprar. O telemóvel é a mesma coisa. Não há dinheiro, não há. Não é? Portanto, eu tenho muitos miúdos que são dependentes mesmo do telemóvel, muito mesmo, e entram em crise, e com crises de agressividade muito fortes, e os pais dizem, pois, mas eu não consigo tirar. E eu pergunto, ele nasceu com ele? Não nasceu, alguém o deu. Então aquele que lhe deu tem que gradualmente ir tirando. Claro que temos que dar o exemplo. Portanto, eu não posso dizer ao meu filho, não pode estar com o telemóvel e eu estar toda a noite a fazer scroll, não é? Não posso. E eu acho que tem que haver isto, portanto, criar um filho dá trabalho. Aprender dá trabalho. E eu acho que temos que, porque eu acho que eu pessoalmente assusta-me determinados comportamentos. A mim custa muito chegar à escola um dia bonito, ou mesmo que não está, os miúdos estão espojados, que é o caso, no chão. Tudo a mexer no telemóvel. Tudo a mexer no telemóvel. É tudo a mexer no telemóvel. Já não se vê ninguém jogar o Wi-Fi e... Nada. Olha, eu vou contar uma que É parece uma verdade. anedota. Eu fui, portanto, nós temos uma atividade que é o Bóssia, que é uma atividade esportiva criada para pessoas com comprometimento cognitivo, e nós fazemos isso semanalmente, e também nos reunimos e competimos com outras escolas. Portanto, aqueles já têm mais capacidade, já competem, e os outros estão a confraternizar, a fazer um jogo com outros meninos de outras escolas. E eu fui a uma escola com os meus meninos e cheguei lá e vi um recreio com miúdos a jogar à bola, miúdas a conversar. Eu disse, vou saber qual é o projeto. Isto é giríssimo. Parece entrado na máquina do tempo. Uma coisa simples, não havia rede. Que espetáculo. Tão simples. Portanto, se não houver rede em casa, não há telemóvel para ninguém. Ou seja, se eu não comprar o telemóvel, se eu não pagar o telemóvel, os miúdos depois, desde pequeninos, vão. Às vezes acontece muito, e nós vemos isso, e às vezes até na família, não sei o quê, ele não come sem estar a ver os desenhos animados. Mas alguém os pôs pela primeira vez, um bebê não sabe
Quem pôs tem que tirar. É que depois nós temos meninos que têm, depois, depende de cada um, não é, da nossa formação, mas há miúdos que estão viciados mesmo nos telemóveis e entram naqueles grupos de jogos, passam a noite inteira a jogar, não vêm à escola, há tentativas muitas vezes de suicídio, é muito grave. É muito grave. Isto está a acontecer. Isto não acontece lá, acontece aqui. Aqui em Portugal, é E verdade. ao nosso lado. É que a gente às vezes ouvia dizer, e até uma coisa muito mais drástica agora aconteceu na Zambuja, não é? Que é que nós nunca tínhamos tido uma criança que vem com facas para a escola e começa a dar, não é? Ouvíamos isso nos Estados Unidos, é recorrente. Aqui não. Mas já está a acontecer, eles têm acesso a isso tudo. Pois é. Poderá ser outro dia com uma pistola. As armas não são legais, por isso é que uma faca deixa de ser faca para ser arma branca. Depende do sítio onde a utiliza, não é? Exatamente. Mas isso tem a ver com aquilo que a criança vê. Não é uma criança que tem que haver ali qualquer coisa. E pode não ser só patológico, às vezes pode ser só uma chamada de atenção. Falta de diálogo, há muita falta de diálogo. Exato. As crianças precisam muito de falar. Até os pais. Às vezes a correria não me deixa ter tanto tempo para falar com os pais como falava no início. E é muito importante às vezes nós conhecermos a história ou a dinâmica daquela família, até mesmo porque é muito fácil fazer juízos de valor. É muito fácil. Mas se calhar nós não conseguimos fazer nem um quinto do que aquela família faz e achamos que aquilo é disfuncional. Pois é, aí é que está. Não é? Somos muito fáceis a julgar, não é? A Filipa não concorda. Somos Concordo. extremamente fáceis a julgar, mas a pele de cada um não tem o mesmo peso. Calçar os sapatos dos outros é que é complicado. Exatamente. E isto para voltar ao início, quando eu digo que os quadros de honra e de excelência temos de ter muito bem cuidado, porque a meta é esta, não é? Mas nós não partimos todos do mesmo lugar. Pois não. Há aquele que vem de uma família estruturada e até tem boas capacidades. Há outros que têm capacidades, mas vêm numa família muito desestruturada e veio o pai a bater na mãe, se calhar não jantaram. E Isso viu-se muito na pandemia, que há meninos a passarem muito mal a nível das necessidades básicas da alimentação, mas muito, muito mal. Portanto, há aquela pobreza engravatada que eu costumo dizer, que é aquela pobreza que a pessoa tem vergonha de pedir. Portanto, são meninos que vêm limpinhos, com os seus trabalhos escolares feitos, nunca faltam, os pais vêm sempre que são precisos, mas lá em casa não há. Já houve, mas por uma razão qualquer, e aquelas pessoas às vezes têm vergonha. Sim. E essas passam-no por entre os dedos. Porque aqueles que são sempre habituados, já vêm do avô, do tio, digo-me que eu sou contra os subsídios. Eu acho que as pessoas têm que produzir. Os subsídios é para quem não pode. E como eu acredito que todos aprendem, também acredito que toda a gente pode fazer qualquer coisa. Agora, aqueles que têm, por exemplo, filhos acamados, até lhe dava 2. Agora, todos aqueles que tenham capacidade para trabalhar, têm que fazer qualquer coisa. E é isto que depois vai passando de geração em geração. Portanto, os miúdos habituaram-se aos pais que vivem do banco alimentar, vivem das associações de ajuda solidárias, vivem de subsídios. Tudo já é estragado, porque não custa a ganhar. E nós não é? Como nós temos que trabalhar tudo aquilo que nós compramos, eu não posso partir estes socos, não tenho que comprar outros. E também incutimos isso aos nossos filhos. Sim. E eu acho que isso só faz mal. E depois é assim, o ócio, dá para fazermos só as neiras. Sim. Não é? Muito. Eu não disse o faladora, pensou? Qual é a mensagem que a professora tem para os pais que ainda escondem os seus filhos? Olha, é assim, não há filhos perfeitos e não há pais perfeitos. Não é? Uma vez um médico, quando eu queria fazer também tudo, porque eu tinha a minha mãe com Alzheimer, ele disse uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é pessoas, super mulheres só no cinema, portanto, e super pais também só no cinema, não é? Portanto, nós fazemos aquilo que conseguimos, o melhor que conseguirmos fazer, mas temos que, conhecendo muito bem os nossos filhos, também sabemos os limites deles. E se eu tenho um menino com algum comprometimento, não é para andar de bandeira, o meu filho tem isto ou tem aquilo, não, mas é para lutar para que ele tenha os mesmos direitos. No entanto,
temos que trabalhar muito mais. Enquanto que os outros meninos, de acordo com a conversa que eu tinha há pouco consigo, aprendem por imitação, nestes meninos tudo é feito. E até nem estou a falar destes comprometimentos mais graves. Basta uma dislexia. O meu filho é disléxico. E tem que ler 50 vezes. Tem que trabalhar mais. Não é? Nós, quando temos uma área que somos mais fraquinhos, o que é que a gente fazer? Temos que a treinar. E é isso que eu tenho que dizer. Portanto, é acreditarem nos vossos filhos, sim, mas também não os porem numa redoma de vidro. Os meninos têm que estar na sociedade, têm que interagir com todos. Estes que têm o maior comprometimento, eu não tenho razão de queixa, porque os pais com quem eu trabalho no dia a dia levam-os à praia, ao supermercado, eles têm que aprender com a vida, não é? E temos que lutar pelos nossos filhos, mas também saber até onde eu posso ir, ou seja, não vou mascarar. Se eu sei que o meu filho não faz isto, eu não posso exigir à escola que ele que seja outra pessoa, ele é aquilo. E outra coisa também que é muito importante, o acompanhamento clínico. Eu costumo dizer que quando um filho nasce quando sai uma criança com um comprometimento muito grande, não só de autismo severo, e há casos muito, muito complicados, que depois estão com a esquizofrenia, ou uma trissomia, ou das doenças raríssimas que também nós temos, aquela mãe sai como outra mãe sai que tem um filho sem problema nenhum, a nível físico. Os problemas da sociedade às vezes depois até são maiores, não é? Eu acho que logo ali tem que haver um acompanhamento psicológico daquela família, porque muitas vezes o divórcio acontece porque o homem, quando tem um filho deficiente, não aceita, geralmente até põe a culpa da mulher, tu nem para um filho saudável serves, ou então questionam-se que não têm a virilidade suficiente para ter um filho perfeito. E tenho dezenas de divórcios, portanto, em 30 e tal anos são muitos. E eu não estou aqui a pensar, aconteceu, acompanhei muitos casos. Portanto, tem que haver um acompanhamento àquele casal, porque eu costumo dizer que tem que se fazer o luto de algo. Se é assim, eles não são o filho desejado, não é? Eles não vão desejar um filho com muitos problemas, como é óbvio. Não estou a dizer que depois não amem incondicionalmente, mas quando nasce aquele filho, não foi o filho que eu achei, não é um menino, como toda a gente espera, não é? Uma menina, depois vem aquele menino e é o meu filho, é por ele que eu vou lutar e dar a vida se for preciso, não é? Mas acho que tem que haver, por parte da saúde, um maior respeito por estes pais, porque ter um filho, e não estou a falar só na parte do acompanhamento, das terapias, que são caríssimas, mas mesmo do acompanhamento do próprio pai, porque assim, se eu não estiver bem, eu não posso ajudar o meu filho. Pois não. Eu já tive situações em que nós temos psicólogos e que são destinados para os meninos, e eu digo que quem precisa neste momento não é o menino, é aquela mãe. Eu digo a mãe porque as mães vêm mais à escola. Não sou contra os pais, não é? Portanto, não levem isto, não sou sexista. Estou só a dizer porque geralmente as senhoras vêm mais, as mães. Mas também tenho muitos pais a vir. Mas ela precisa, elas estão perdidas, elas têm que ter força. Tem que dizer, esta é a sua filha. Independentemente dos problemas que ela tenha, é a sua filha. E isto depois não é só para estes meninos, é também para pais, não é? Que tiveram a sorte, não é? Que eu acho que é uma sorte, de ter um filho sem problemas físicos, ou logo desde pequenino, mas depois vão ter problemas, muitas vezes, da droga, mas não deixam de ser os seus filhos. E isso tem que haver um acompanhamento àquelas famílias, eu acho que tem que ser, não podemos, nós somos tão bons a julgar. Pois é. E neste momento, a mensagem que eu daria, para além do que eu disse, foi também que ouçam muito os vossos filhos. Falem com eles, reparem como é que eles vêm, se vão tristes, se não vão tristes. Há muito assédio na escola, há bullying e há meninos que não dizem. E isto é para todos os pais em geral, tanto, não é? Portanto, eu sou uma mulher aberta, portanto, não é só eu quero que estes estejam, portanto, e preocupo-me com os outros todos. E a escola realmente está diferente, a sociedade mudou e nós como pais também temos que acompanhar esta mudança, mas a primeira coisa é ouvi-los, ouvi-los, ouvi-los. Retirem o tempo em que estão todos a olhar, cada um para o seu ecrã. Aquilo é sempre a mesma coisa, aquilo é viciante, eu por mim falo, aquilo a gente pensa que está ali, depois quando mas já estou aqui há tanto tempo, mas perde tempo. E eles muitas vezes não têm isso.
não deixem que eles levem os telemóveis para o quarto. Eles estão a ver coisas que não é para a idade deles e vão fazer com certeza com que eles depois vejam a vida muito feia, e a vida é a coisa mais bonita que a gente tem. A vida é isto, é bom, é respirar, é esta alegria, é este sol, e eu tenho estes meninos são os meus girassóis. Quanto? Posso não pôr isto se a professora Não, quiser? não. A pergunta que eu vou fazer Sim. a seguir. Quanto dinheiro é que a professora precisava para fazer a sala dos seus sonhos para as pessoas? Olha, é assim, da Filipa, eu acho que dinheiro não era o problema, neste momento, Sim. que é isso é que me entristece. Eu só Então, quero uma sala, nesta escola. eu pensava que o dinheiro é que era o problema. Não. Não é? Nem sempre é o dinheiro. Não é o dinheiro porque assim, eu estou a ser muito poupadinha. E estou a contar o dinheiro ao milímetro. Pronto, o ano passado só consegui concretizar a hipoterapia, portanto o dinheiro foi canalizado para a hipoterapia e para gastos aqui de coisas, mas essencialmente para a hipoterapia. Este ano será para a hipoterapia e para lhes comprar uma coisa a mais, porque o ano passado depois não conseguimos, e dar-lhe essas coisas, pronto, mas isso. E ainda sobra para, e eu acho que há muita gente neste nosso núcleo que me apoiariam. Eu acho que havia empresas que me apoiariam, porque eu há pouco tempo tive um jantar dos Rotários, eles elegem o profissional do ano, e eu tive o privilégio de ser eleita, de ser escolhida, não eleita, como profissional do ano de 2024, e entre outros profissionais também, prémios de carreira, coisas assim. E houve pessoas que desconheciam que isto havia, e viram o filme a reportagem que passou na RTP, não, na TVI, até parece agora, que a jornalista é muito sensível, e já é a segunda vez que ela veio cá, ela veio antes de coisa e depois no outro de seguir, e aquilo transparece esta alegria deles, eles estarem ali nos cavalos. Eles são outros, não andam naquela correria, sabe, agora vai para a sala e agora é terapia e agora é isto, não. Eles estão a fazer aquilo, limpar, mas aquilo é tudo brincadeira para eles. A gente fala inglês, como é que se joga, trabalhamos tudo, não é? Mas temos num contexto de brincadeira, não temos na sala de aula, não é? E como vê, esta sala de aula é uma sala de aula que agradeço ao município, portanto eu fiz o projeto, não acreditavam que o município me dava, e eu agradeço muito porque o município pôs-me aquilo que, se não houvesse, estou habituada a pintar mesas e cadeiras desde que estou no ensino, porque tudo se faz, mas escolhi os materiais adequados à tipologia dos meninos, não é? E daí serem coisas que não fazem tanto barulho, porque são bem... a sala eu adoro o espaço, só precisava que ele fosse maior, porque este espaço tem-nos ajudado muito a que eles ganhem autonomia, porque nós estamos cá em cima, mandamos sozinhos e vemos o que é que eles estão a fazer lá em baixo, eles não sabem, é ótimo, mas como vê, eu não posso trabalhar aqui a culinária, eu não posso fazer nada dessas coisas. Metros quadrados. E os miúdos, principalmente os miúdos com a problemática do espectro, do autismo, eles precisam de estar num ambiente calmo, estruturado, e como vê, eles aqui ouvem a respiração do colega. E é muito complicado, porque os miúdos têm estereotipias, não é? Aqueles movimentos involuntários, têm descompensações, e se eu estou aqui logo com o meu colega, eu não consigo ter um espaço para que ele acalme, ter um género de uma poltrona, se for preciso para ele deitar-se um bocadinho, acalmar, fazer uma respiração, tirá-lo daquele momento em que ele está mais perturbado. Eu tive um menino ainda esta semana que me adormeceu naquele sofá. E quando eu dei costas, porque eu tenho os outros todos, ele estava deitado no chão. Isto não é uma escola inclusiva. Isto não é a minha escola. Portanto, o dinheiro, eu toda a vida, eu quando estive no Cadaval, e estive lá e vim unicamente por razões da saúde da minha mãe, estava com Alzheimer, e custou-me imenso a sair, custou-me muito a sair, porque acho que fizemos lá um bom trabalho em equipa, porque tem que se trabalhar em equipa. Mas nós começámos também, os meninos, tínhamos muitos miúdos com muita problemática, infelizmente 3 morreram ano passado, e as pessoas ajudavam-me, e eu consegui,
porque na altura coordenava os colegas de educação social, a escola toda, fazíamos imensas coisas que vendíamos aos colegas, porque eles nos davam, aquilo quase não era venda, porque aquilo custasse 2 eles davam-nos muito mais, porque acreditávamos naquilo, e conseguimos apetechar um espaço com, claro que não é uma sala de snoozer do princípio ao fim, mas era um espaço de snoozer, onde eu trabalhava a paralisia cerebral, aqueles casos graves que eu tinha lá, porque eu estava na multideficiência, e a Associação de Comerciantes, inclusive, deu-me um cheque, porque acreditam no nosso trabalho. E isso é o que eu mais portanto, eu faço isto e costumo dizer que eu trabalho de porta aberta. A escola tem que trabalhar de porta aberta para a comunidade tem que saber que estes meninos existem. Pois tem. E às vezes não sabem. Pois não sabem. Não é? Porque às vezes alguns até são das aldeias, não andam na vila, andam ali por casa, coitaditos, porque muitas vezes têm que ser muito limitados, outros não podem sair do seu apartamento porque o pai ou a mãe tem que trabalhar, fica com o irmão, ou seja, não é? E as pessoas não sabem, e depois quando as pessoas veem que há o acreditar, eu acredito que o bem traz bem. E o mal também traz mal. Portanto, e quando nós acreditamos numa coisa, convictamente, de coração, levamos as pessoas a acreditarem naquilo também, porque nós não fazemos por fazer. Eu faço isto por A mais B. E as pessoas ofereceram dinheiro. As pessoas ofereciam dinheiro, ofereciam à escola, como é óbvio, não é? Sim. Tem que cair um saco azul, não estou enriquecida, pelo contrário. Eu trago muita coisa da minha casa. Para proporcionar isso, porque eles não sabiam. E quando foi isto, quando fizeram aquele jantar de homenagem, as pessoas daqui, que vivem aqui, desconheciam. E desconheciam como é que isto, uma hipoterapia, pode dar tantos benefícios. Como é que fazer isto com os miúdos, se eles terem natação, que eles também têm hipoterapia, dá tantos benefícios, não é? Porque eles trabalharam, não havia tantos miúdos deficientes na altura que a gente estudava. Se eu não tiver nenhum na minha família, no meu redor, eu não sei. E eu acho que este conhecimento do outro, de que há famílias com alguns problemas, que na comunidade há, se a comunidade souber, eu acho que as pessoas ajudariam. Eu acho que sim. Claro que o dinheiro faz muita falta, não é? Aliás, uma das coisas que me fez avançar para o projeto foi isso. Olha, aliás, as minhas colegas riram-se porque eu, quando fui aceite, quando fiquei nos 10 últimos, eu cheguei aqui à sala e disse, olha, pelo menos... E ela disse, e tu se ganhasses? Olha, dávamos cavalinhos aos meninos, porque há anos que eu ando, né? Eu estava aqui, já no Cadaval, eu quis fazer, não tinha dinheiro, e os pais pagavam 10 euros, mas aquilo correu tão mal, porque como às vezes faltava lá o professor, outras vezes não tínhamos transporte, e eu até disse, querida, eu nunca mais me meto nisto, porque correu mal, pronto. Mas já lá eu tentei, portanto não é de agora. Sim. A horta pedagógica, também fazemos horta, porque é uma coisa, lá está, os miúdos têm que pôr a mão na massa, não é? Eu por exemplo, imagino, não sei o que vamos plantar, vamos semear. O que é isso? Agora eu ponho a sementinha, ponho a planta, tenho que irrigar, tenho que ter cuidado. É como com os nossos colegas, também temos que ter cuidado, não nos podemos magoar. E isso, quando é trabalhado com esta sensibilidade, eles veem, porque se alguém pisou, ela morre. Sim. Muitas vezes nas turmas há aquele trabalho que se faz de machucar uma folha. Sim. Não é? É. Já não a consegue pôr lisa. É. Não é? Se eu a machucar, por mais ferro até que eu queira pôr, os vincos ficam lá. E hoje em dia nós não temos a régua. Do meu tempo tínhamos uma régua bem gorda. Também do meu. Mas às vezes temos a palavra. Que magoou-me E mais. a palavra, eu acho que é uma segunda pele que fica para a vida. Fica. Porque quando lhe dizem, tu não há de ser ninguém, tu não prestas. Quando a Filipa, que já poderá vacilar, ou quando vai uma coisa, pensa, eu não sou capaz, eu não presto, eu não vou ser ninguém. E eu acho que isso nós temos de ter muito cuidado. E até os próprios pais. Eu tinha muitos pais e era muito engraçado, porque eles às vezes, é tal e qual, ou é burro como a mãe, ou como o pai. Eu disse, olha, quando pensar nisso, vamos fazer o seguinte, morde-me a língua, não me diga isso. Portanto, toda a vida eu tive este problema, não é só de agora, de acreditar nos miúdos, não é? Mas com regras. Eu sou muito, isto é assim, mas eu sou muito rigorosa. Eu não aceito mal educação. A deficiência não tem nada a ver com mal educação. Claro que há meninos que têm comportamentos agressivos e nós temos, mas depois quando passa, temos que os habituar a pedir desculpa. E eles gradualmente entenderem que fizeram mal ao outro. Claro que isto às vezes demora tanto tempo. Mas não é, porque ele é assim, coitadinhos não é comigo. Não é uma palavra que eu conheço.
Está banida há muito tempo. Também não gosto nada dessa palavra. Pronto, está a ver, mas Nada. coitadinho, pode fazer. Não. E aquela coisa do facilitismo, depois vai à sala, deixa-o estar. Não, ele vai à sala para fazer qualquer coisa, daquilo que ele pode fazer. Nem que seja só aprender a ser gente. Se ele tiver que estar numa sala e está calado e está a ouvir a professora, quando eu vou com ele a um cinema, ele sabe estar calado e está a ver um filme. Ou vou ao autocarro, ele sabe que tem que estar no seu sítio e não se pode levantar. Isto é uma aprendizagem. Nem tudo é académico. Eu tenho meninas que têm que treinar a parte social. E a parte social é sentir os outros. Ficar feliz a ver os outros. E se calhar no pensamento dela, ela sente-se uma delas. E é isso que eu quero, que ela seja feliz. Se eu não consigo dar academicamente, vou pôr lá quê? A um canto? Fechada? Ou então nesta sala o dia inteiro? Só porque ela não faz aquilo que a idade dela lhe exigiria fazer? Não faz dela uma má menina. Pois não. Lá por não ser uma boa aluna dos parâmetros, não é? Porque tem comprometimento que não a deixam fazer, não faz dela uma má menina. E muitas vezes por ter algum comportamento que muitas vezes roça o agressivo ou mal educado, o autismo tem muito isso, não é? As pessoas não entendem e acham que os miúdos são mal educados, são mal criados. É importante que quanto mais nós conhecermos um bocadinho disto, e se calhar temos que dar mesmo, temos que falar muito mais nisto, mas falar com naturalidade. Eu ano passado não consegui, e depois não, porque há uma pessoa dos mídia, não é? Que é a Biba Pita, que tem uma filha com trissomia, e eu convidei-a para vir cá. Não era para os meninos, para pais, professores, para transmitir aquela força que ela tem, de acreditar que a filha faça coisas diferentes, que a filha seja gente, que é isso que eu quero, que os meus meninos sejam gente, e que os pais não desacreditem nos seus filhos, acreditem neles. Ele há de fazer sempre qualquer coisinha melhor. Nem que seja só vestir-se, ou tomar banho sozinho. Um dos trabalhos que eu mandei para casa ontem foi... nós trabalhámos à tarde e geralmente quando temos o dia todo não há trabalho, mas o trabalho de casa hoje, porque eles estavam muito transpirados, olha, esta sala é muito quente, eu disse, é tomar banho sozinho. E se visse a alegria daqueles verem, toma banho sozinho, cheira o meu cabelo. Está a ver? Espetáculo. É bonito isto. Então não é? Está a ver? Tomar banho sozinho, tomei sozinha. Que bom, que maravilha. Sim. São pequeninas coisas, está a ver? Sem aquela imposição e a criança vai naquela de jogo, não é? Nós temos que dar a volta, tornar a aprendizagem numa descoberta, numa conquista e não numa obrigação. Sim. Porque a gente com a obrigação não gosta de fazer as coisas obrigadas. Nada. Ninguém gosta. Agora, se for aquele do desafio, pois, aquela cosquice, não é? Natural, nossa, ser humano. Os miúdos ficam agora em coisas monocórdicas, claro, os miúdos não são os meninos de há 30 anos. Ou como eu, se o professor dissesse que era preto, mesmo que eu achasse que era branco, tinha de estar calada, não podia dizer. Os meninos já não são assim. Mas eu acho que é assim, o falarmos das coisas com a naturalidade, sem tabus. Eu tenho o meu filho, porque todos nós temos filhos diferentes, independentemente, uns exigem um grande sacrifício dos pais, mas outros exigem de outra maneira. E nós vimos, quando há pouco falei, situações de droga, situações de que os pais passam horrores, situações de mau comportamento, sem nenhuma incapacidade que seja específica. Há pais a passarem muito mal, famílias muito destruturadas. Estes têm-no logo à nascença, outros têm um bocadinho mais tarde. Portanto, todos nós, em algum momento, temos pedras no sapato. Portanto, se nós sentirmos o que é ter uma pedra no sapato, ou pelo menos imaginarmos, ou ouvirmos o relato de alguém, pensamos, olha, eu pensar que ela era uma pessoa assim, e coitada, chega tarde, mas ela já se levantou muito mais cedo do que eu para conseguir ter o filho esta hora aqui. Para além da hipoterapia, e como eu há pouco tinha dito à Filipa que não tenho condições para desenvolver a culinária como gostaria, então eu, como não sou uma mulher de desistir, pensei, e o que é que eu faço agora? Nós temos uma quinta pedagógica, que é aqui no Valcovo. Então, fiz um projeto, é aprender a ser fazendo, lá está, aprender a ser fazendo, mãos na massa, e pedi ajuda à Câmara Municipal, porque é pagar, e isto foi antes de eu ter o prémio. E o prémio está canalizado para a tal sala que eu hei de um dia conseguir. Se não for neste agrupamento, poderá ser noutro, mas eu acho que estes meninos mereciam. E estes pais destes meninos também mereciam. E então a Câmara, e agradeço, custeou o projeto e leva-nos. E então nós também quinzenalmente
vamos à quinta pedagógica. E o que é que nós fazemos lá? Portanto, fazemos também a parte da culinária, desde pão, ao bolos, ao queijo, trabalhamos a parte dos sentidos, com as ervas aromáticas, damos comida aos animais e vamos conhecendo um bocadinho do habitat de cada um, porque eles têm imensos animais lá, aliás, convido-os a visitar, é um sítio magnífico, é uma quinta pedagógica que é aqui do Concelho de Bombarral, que é no Valcovo, que se chama Quinta Pedagógica Bambilocas. O Sr. Hélder, que é o dono, e a esposa são pessoas com uma sensibilidade incrível, e os miúdos, aquilo é muito bom, e nós então trabalhamos a parte da culinária. Como eu aqui não tinha condições físicas, e não sou de desistir, transpus aquilo, não é a mesma coisa, mas pelo menos eles fazem lá, desde o pão ao leite, aos bolos, essas coisinhas assim. Trabalhamos as ervas aromáticas, trabalhamos o habitat dos animais, ou seja, o conhecimento está ali. Eu posso dar o português, posso ser a matemática, dou a geografia, dou as ciências, está lá tudo. Até fartaste, porque ainda agora, quando é que foi? Foi no ano passado, fizemos umas coroas incríveis de Natal lindíssimas que trouxemos para depois os meninos levarem para as suas famílias. No final do ano tivemos a plantar uma erva aromática, cada um a plantar e a dizer o nome, o que é que era, para levar para ser o seu trabalho de férias, para depois cuidar com muito amor e carinho em casa. Ou seja, a relação ainda... Temos aqui a escola, mas a escola não acaba, porque há assim esta coisa que eu tenho que cuidar, assim como os outros vão fazer treinos durante as férias para não esquecer, e outras coisitas que vamos fazendo. E pronto, e até agradeço muito ao município de Bombarral, porque tem acreditado muito em mim também, e porque sem isso não pode ser, porque as coisas exigem dinheiro, exigem disponibilidade, e a Câmara tem estado sempre disponível para me ajudar, ou seja, tem estado muito disponível para estes cidadãos, que são cidadãos que devem ser tratados em pleno direito, e eu acho que eles estão a tratá-los em pleno direito. Há meninos autistas a ver o mundo junto à vista. Ok. Uma mensagem para eles, professora, se faz favor. Para todos os meninos. Olha, então é assim, todos nós somos iguais e todos nós somos diferentes. Alguns meninos têm umas particularidades diferentes, não é? Como nós temos quando olhamos ao espelho. Ou temos olhos de amêndoa, ou temos olhos verdes, ou temos olhos azuis. E há meninos e há jovens e há pessoas que, na sua maneira de ser, também são diferentes. São mais sensíveis ao barulho, têm emoções muito sensíveis que às vezes não compreendem porque choram com muito mais facilidade. Aquilo que às vezes diz, ele é tão birrento. Não são birrentos, eles têm muitos estímulos e às vezes é a forma de eles se apaziguarem. Portanto, aquilo que eu digo é que temos que ser felizes com aquilo que temos. E quando nós pudermos ajudar algum colega nosso, algum familiar, algum primo a ser mais feliz e a controlar todas essas dificuldades, de certeza que eles vão sentir muito mais felizes ainda, e os vossos olhos, de certeza, que brilharão muito mais. Tão bonito. Muito obrigada, professora. Nada. Foi um gosto, Filipa. Monte junto à vista, horizonte infinito.